Olá pessoal, vamos falar aqui sobre o tema repetitivo 1246. Por meio dele, a primeira sessão do STJ firmou um entendimento que pode ter um impacto muito grande sobre a admissibilidade de todos os recursos especiais ou de uma boa parte dos recursos especiais. Mas antes disso, eu peço a você que se inscreva no canal e ao final, se gostar do vídeo, dê o like e compartilhe. O recurso especial, ele quando é interposto, passa por um juízo de admissibilidade perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, TJ ou TRF. E aí existem basicamente três caminhos, né? Existem mais, mas vamos aqui reduzir a três caminhos principais. Num primeiro deles, o presidente ou vice admite o recurso e dá seguimento mandando para o STJ. No segundo deles, o presidente ou vice nega seguimento ao recurso, porque entende que falta um pressuposto recursal. Por exemplo, falta o cabimento, né? E aí isso envolve, por exemplo, a súmula 7 do STJ, isso envolve uma série de situações que são pressupostos do cabimento do recurso especial, por exemplo. E aí, nesse caso, se ele negar seguimento por falta de pressuposto recursal, vai caber o quê? Vai caber o agravo em recurso especial, do artigo 1042 do CPC, o ARESP, tá? E esse ARESP é interposto perante o presidente ou vice do TJ, TRF, mas ele terá que enviar para o STJ, ou seja, você vai chegar ao STJ de qualquer forma. E no terceiro caminho você tem o seguinte: o presidente ou vice inadmite o recurso especial, mas aí é porque esse recurso está confrontando com o entendimento firmado pelo STJ em recursos repetitivos. Então, por exemplo, imagine que o STJ em recursos repetitivos diga assim, condomínio não tem direito a dano moral. Aí você vai lá e interpõe um recurso especial pedindo dano moral para condomínio, dizendo que a lei permite dano moral para condomínio. Nesse caso, vai ser inadmitido aí. E aí, quando o presidente ou vice do TJ ou do TRF inadmitir esse recurso, o agravo cabível será o agravo interno do artigo 1021 do CPC, que será julgado pelo TJ ou pelo TRF. Ou seja, você não vai até o STJ, né? A não ser que esse agravo seja provido. Então, vai ser o agravo interno julgado pelo TJ ou TRF. O entendimento majoritário do STJ é que da decisão do agravo não cabe nenhuma medida para o STJ. Tem gente que discute isso, mas o STJ majoritariamente entende assim, tá? Então, é como se você tivesse aqui três estradas. A primeira é aquela estrada livre, né? A freeway. Você vai chegar lá no STJ rápido. A segunda é aquela estrada que não é a melhor de todas, mas você vai chegar no STJ, porque o agravo em recurso especial vai fazer com que você chegue ao STJ. E a terceira é aquela estrada que vai terminar num beco sem saída, ou seja, você vai terminar no agravo interno dentro do TJ ou TRF e não tem como chegar ao STJ, tá? E aí, o que o STJ fez? O STJ fez o seguinte, ele uniu a súmula 7 a o sistema de precedentes judiciais vinculantes. Então ele fez o seguinte, ele julgou em recursos repetitivos, ele decidiu pela inadmissibilidade do recurso especial acerca de determinada situação para a qual se aplicava ali a súmula 7. Então, o que ele fez com isso? Ele criou aqui uma situação em que, no caso de falta de pressuposto recursal, nesse caso do cabimento, por conta da súmula 7, especificamente naquela situação, você não vai pegar aquela estrada do meio, que é mais complicada, mas que você chega no STJ. Não. Se por um acaso você estiver interpondo um recurso especial sobre aquele mesmo assunto, o que vai acontecer? Você vai pegar aquela terceira estrada, que vai terminar no beco sem saída. Ou seja, você vai interpor o recurso especial e aí o presidente vai inadmitir aquele recurso especial com base no entendimento firmado em recursos repetitivos sobre a inadmissibilidade e aí vai caber apenas agravo interno, tá? Bom, por que é polêmico isso? É polêmico porque até então o STJ, ele criava precedentes vinculantes
em recursos repetitivos, basicamente para questões meritórias, não é? Agora, se a gente olhar o CPC, o que diz o CPC sobre isso? Na verdade, o 928, parágrafo único, ele admite que no julgamento de casos repetitivos, você tem ali uma questão de direito tanto material como processual. Então, a admissibilidade de recurso diz respeito a direito processual, não haveria problema. O grande problema está no 1036, parágrafo 6º, porque o 1036, parágrafo 6º, ele diz basicamente o seguinte, ele diz que somente serão admitidos, né, selecionados como recursos que são recursos que servem para a sistemática dos repetitivos, aqueles representativos da controvérsia, os recursos admissíveis. Admissíveis. Então, como é que o STJ vai firmar um precedente sobre a inadmissibilidade do recurso se só recursos admissíveis servem como recursos para esta fixação desse entendimento, né? Representativos da controvérsia? Bom, vamos lá. O que o STJ disse foi o seguinte, que realmente existe esse dispositivo. Porém, esse dispositivo não se aplica à hipótese em que a própria discussão, o próprio tema diz respeito à inadmissibilidade do recurso especial. Seria mais ou menos como você dizer assim, eu vou exigir o preparo para um recurso que está discutindo exatamente isso. Então, a ideia é, se eu estou discutindo exatamente isso, é óbvio que não há esse requisito de recursos admissíveis para a formação do precedente judicial vinculante. Evidentemente que isso gera aí a discussão, né? Vai ter gente que vai dizer, não, o 1036, parágrafo 6º, não vai permitir a formação de precedente vinculante sobre a inadmissibilidade de recurso. E vai ter gente que vai dizer o contrário, vai dizer, não se aplica o disposto nesse artigo, porque os recursos teriam que ser admissíveis, mas só no caso em que está se discutindo o mérito recursal e não se está discutindo como tema a inadmissibilidade do recurso. Eu, particularmente, aqui, eu sou muito crítico no caso do STJ usar a sistemática dos repetitivos apenas para obstar a subida do recurso especial ou do agravo em recurso especial. Sou muito crítico disso. Acho que precedente vinculante não é para isso. Mas vamos às regras do jogo. Nas regras do jogo, a lei, o CPC, permite, até por uma lei de 2016 que alterou o CPC permite isso. Permite que o STJ firme o precedente judicial vinculante e que isso impeça a subida do seu recurso. Porque se alguém for discutir aquele mesmo assunto, o presidente ou vice inadmite o recurso e vai caber apenas agravo interno. Então, nas próprias regras do jogo, isso está permitido, né? A questão toda é a interpretação do 1036, parágrafo 6º. Se ele admite isso. Ao meu ver, a interpretação do STJ está correta. E, aliás, é importante que a gente lembre de uma coisa. Mesmo que a gente diga assim, não, mas isso é jurisprudência defensiva, a gente precisa lembrar que o STJ é um tribunal para proferir decisões paradigmáticas, decisões que influenciam a jurisprudência nacional. Não deve ser uma terceira instância recursal. Não é para isso que ele existe. Então, até por isso, é possível sim fazer essa interpretação. E perceba, existem sim situações de inadmissibilidade que se repetem e que são muitas vezes aí milhares de situações que se repetem de inadmissibilidade sobre aquele mesmo assunto, não é uma coisa geral, súmula 7 em geral, sobre aquele assunto específico que se repetem. Então não faz sentido o STJ ficar decidindo diversas vezes a mesma coisa. Mas e você? O que você acha disso? Comente aqui.